Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e todos os amigos que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada, nesse início de noite do dia 4 de agosto de 2019, neste início de noite de domingo, às exatamente 17h55, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo participar a todos os membros de nossa amada rede de WhatsApp e do YouTube que não efetuamos o período de oração e jejum do mês de julho. Então, se você percebeu, nós não efetuamos o período de oração e jejum do mês de julho. Porém, no próximo contato, já estarei disponibilizando a data e as passagens bíblicas do período de oração e jejum do mês de agosto. Então, no próximo contato, os meus queridos irmãos e amigos já terão a data e as passagens bíblicas do período de oração e jejum do mês de agosto, amém? Bem, como não tivemos o período de oração e jejum do mês de julho, que seria de 35 minutos, então o período de oração seria de 35 minutos. Nós não tivemos, mas o período de oração do mês de agosto será de 40 minutos de oração. Isso mesmo. Então, no mês de agosto, estaremos efetuando um período de 40 minutos de oração. Amém? Muito bem. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse a leitura do texto base, assim como todos os textos suplementares. Queridos e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Meu amado irmão e amigo, você que está me escutando nesta tarde e noite de domingo, dia 4 de agosto de 2019, nunca mais se esqueça que você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Agora, com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus. Porque se você não for um verdadeiro cidadão dos céus, como é que o Espírito Santo vai habitar dentro de você? Agora, se você é um verdadeiro cidadão dos céus,
se você tem um compromisso com o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus já te lavou, já te purificou. Ah, querido, se você é um peregrino nessa terra, aí o Espírito Santo habita dentro de você. Se você já é lavado, se você já é um filho de Deus, se você já está redimido pelo sangue do Cordeiro, aí você é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a Bíblia tradução Estudo King James. Meditaremos nesta noite no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 ao 8, e Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então, meditaremos nesta noite no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, e Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Neste momento, vamos orar. Oremos. Grande, eterno e poderoso Deus, louvado seja o teu nome para sempre. O Senhor é Deus dos deuses, que possamos render-lhe a glória que lhe é devida e tenhamos cada dia uma vida santificada diante da tua presença. A tua palavra nos diz, e os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir e obedecer os teus preceitos, normas e mandamentos emanados da tua santa palavra. É o que te pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. E depois, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Leiamos agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, e nos diz assim a palavra de Deus. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nenhum homem oprima ou engane a seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia,
mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Agora, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 14. E nos diz assim: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Leitura maravilhosa, maravilhosa. Neste momento, vamos fazer mais uma oração. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, elevo a minha voz até o trono da graça para agradecer ao teu santo nome. O Senhor sonda os corações e os pensamentos de todos os homens na face da terra. Seja notório a todos os seres humanos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ó Deus Santo, diante deste mundo que nos oferece tantas mazelas e artimanha para nos separar de ti, olha para nós com o teu olhar de misericórdia e graça e nos purifica cada dia através do sangue do teu amado Filho Jesus Cristo. A tua palavra foi lida nesta noite. Eu lhe rogo que, assim como o Senhor levou Jeremias na casa do oleiro, para que ele pudesse ver o vaso ser quebrado e feito em um novo vaso, eu lhe suplico nesta hora que o Senhor quebre esse vaso e faça um vaso novo. Que neste momento eu possa transmitir a tua santa palavra com autoridade, com ousadia e com unção. Fica conosco e alimenta a nossa alma. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos, irmãs e amigos, nesta noite de domingo, dia 4 de agosto, estarei dando continuidade à série Salvação. Esta será a penúltima parte, a 11ª parte, sob o título Santificação. Estimados ouvintes da palavra de Deus, abram os vossos corações e deixem penetrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para te purificar de todos os seus pecados, transformar você em uma nova pessoa, te salvar da condenação eterna e te levar para as moradas celestiais. Tendo por propósito tornar mais clara e compreensível a ministração desta noite, eu peguei 3 definições da palavra santificação. Querido irmão, irmã ou amigo que está me escutando nesta noite, você sabe o que quer dizer a palavra santificação? Se sabe, muito bem, ótimo, maravilhoso. Se não sabe, você vai ficar sabendo agora o que quer dizer santificação. Então vamos para a primeira definição. Santificação é uma palavra grega, agiasmos, igual a separação, ato de pôr à parte. Palavra derivada do latim sanctus, que quer dizer ser separado, consagrado. Termo hebraico kodesh, traduzido como santificar. Portanto, santificar significa, principalmente, separar algo ou alguém das coisas seculares e pecaminosas
e colocá-la à parte para um propósito sagrado. Vamos agora para a segunda definição. A santificação é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador, regenerado, momento a momento. Na santificação ocorre uma cura substancial da separação que havia ocorrido entre Deus e o homem. E agora nós vamos para a terceira definição. Santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando ele a chama para ser um crente verdadeiro e fiel. Ele não somente a lava e purifica de seus pecados mediante o seu próprio sangue, como também a separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. Queridos, neste momento, eu creio que é necessário para que você comece a prestar atenção e que fique bem claro na sua mente. Neste momento, eu vou repetir a terceira definição. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção na terceira definição. Então vamos lá. Terceira definição de santificação. Santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando ele a chama para ser um crente verdadeiro e fiel. Ele não somente a lava e purifica dos seus pecados mediante o seu próprio sangue, como também a separa de seu apego natural ao pecado e ao mundo, colocando um novo princípio em seu coração e tornando-a piedosa na vida prática. Queridos e amados diletos ouvintes da palavra de Deus, antes de entrar na explanação do texto lido nesta noite, eu creio ser necessário fazer uma breve contextualização. Vemos atualmente no século XXI, esse século que nós estamos vivendo, que o tema santificação é excessivamente e notoriamente repelidos por muitas pessoas que estão dentro de muitas placas de igreja, dentro de muitas denominações. Então, querido, esse tema que nós vamos tratar hoje, na penúltima série Salvação, esse tema santificação, ele é repelido por muitas igrejas. Essa é a real verdade. Agora, por que as pessoas nessas placas de igrejas repelem a santificação? Tem que haver um motivo. Por que eles repelem? É porque a santificação, ela requer uma separação abrupta do mundo. A palavra de Deus nos afirma: quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ponto. Ponto. E outra vez, ponto. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus e não tem papo nem chorumelas. Se você é amigo do mundo, é um problema seu. Torna-se inimigo de Deus. Oh, glória! Aleluia! Então, querido, já de início, eu falo para você. A palavra de Deus te deixa bem claro. Todo aquele que anda de braço dado com as coisas do mundo
torna-se inimigo de Deus. Algumas pessoas que se dizem cristãs chegam ao ponto de evitar falar sobre esse assunto. Então eles até evitam falar. Não, que falar em santificação? O que é isso? A vida está tão boa. Um pé lá e outro aqui e vai levando a vida assim. Esse tipo de pessoa até age com menosprezo e desdém para com aquelas pessoas que estão procurando viver o verdadeiro cristianismo, ser realmente um peregrino nessa terra. Então esse tipo de crente, eles até desdenham daqueles amigos seus de igreja que estão procurando viver uma vida separada do mundo. Ó, lá vai o santarrão. Lá vai a santarrona. Isso dentro das igrejas. A última coisa que eles gostariam de ser é santos. Sabe por que eles agem dessa maneira? Porque a santidade é um atributo de Deus que os anjos e os arcanjos proclamam. Você viu lá na minha oração inicial? 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Então, meu amigo, eu estou começando essa ministração já colocando muita gente em contato com a parede. Você vai ser espremido hoje. Você que gosta de viver de braço dado com o mundo, o meu objetivo, que o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, é deixar você bem claro que sem a santificação não existe salvação. Se você gravar durante essa explanação toda só essa mensagem, só esse trechinho, eu já me dou por satisfeito. Que o Espírito Santo coloque na sua mente, que você possa dormir hoje, amanhã, e que ele possa tocar no seu coração e na sua mente, gravar na sua mente que sem a santificação não existe salvação. O céu é lugar de santidade, não é lugar de bagunça. Aleluia, aleluia. Como muitos estão querendo, mas no céu eu vou te falar, para você que é crente, está com um pé no mundo e outro pé na igreja, no céu não entra pecado. Céu é lugar de santidade. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é um assunto de máxima importância para a nossa alma. Não adianta correr. Não adianta você desligar o áudio. Desligando ou não, o céu continua sendo um lugar de santidade. A palavra de Deus chama todos para serem santos. Santos, santos, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E hoje, nesta tarde e noite, você está sendo chamado para ser santo, santo, santo. Chega de imundícia, chega de pecado. A palavra de Deus te chama para ser santo. Oh, glória, aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Se a Bíblia diz a verdade, então é certo que, a menos que nos santifiquemos, não seremos salvos. Opa! Vou repetir isso aqui. Se a Bíblia diz a verdade, então é certo que, a menos que nos santifiquemos, não seremos salvos. Preste atenção. O mundo, com a sua volúpia, a religiosidade pregada hoje no Brasil, assim como em outras partes do mundo, diz que todo caminho dá no céu. Cuidado. Essa mentira é uma mentira satânica. Você vê muitas placas, que eu não vou mais mencionar o nome daqui,
Já te falei em várias pregações que placa não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. E a palavra de Deus deixa bem claro. Você que anda de braço dado com o mundo, leia, que eu vou ler para você agora. Você confirma na sua Bíblia. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Sabe qual que é essa porta? Essa porta larga é o mundo, querido. É o mundo que conduz à destruição. Agora, olha o complemento desse versículo. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Você escutou? Entendeu? Não são muitos que encontram o caminho da vida, não. São poucos. E esses poucos têm que ser santificados. Eu vou repetir para você que está na igreja, brincando de ser crente, anda com a Bíblia, mas está com a vida toda torta. Você que é pastor, você que é presbítero, que é diácono, que canta no grupo, que canta música gospel, está com a vida toda torta. A porta larga é a que conduz à destruição. Você tem que ser santo, entrar pela porta estreita. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Veja o que a palavra de Deus nos diz em João, vamos ler agora, presta atenção, vamos lá, João, capítulo 17, versículos 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz. João, capítulo 17, versículos 16 e 17. E nos diz assim: Jesus, orando, diz assim: eles não são do mundo, assim como eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Meu querido, olha que palavra maravilhosa. Eu tenho uma coisa maravilhosa para te dizer. Você que nasceu de novo, que foi justificado, regenerado e santificado, eleito antes da fundação do mundo, você não pertence a esse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. E Jesus deixa claro. Preste atenção. Eles não são do mundo, assim como eu não sou. Então, querido, assim como Jesus não era desse mundo, nós também não somos. E ele fala: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, parte A, que nos diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, não adianta. Tem que ser santo. 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 Oh, glória a Jesus. Tem que ser santo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Temos que ser santo. Temos que ser separados desse mundo pecaminoso. Temos que ter uma vida santificada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não existe outra maneira de entrar no céu a não sermos
sermos santos, purificados no sangue do Senhor Jesus. E esta noite você está sendo chamado para ser santo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Em outras traduções, nós vemos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, querido, você veio para este mundo para ser santo. Aleluia! Não adianta falar bonito, não adianta usar roupas bonitas, não adianta ter uma casa bonita, não adianta ter um apartamento bonito, não adianta cantar bonito no coral ou na igreja, ou música gospel, não adianta ter carro bonito, não adianta ter moto bonita, não adianta ter um sítio bonito, não adianta ter uma fazenda bonita, não adianta ter uma cobertura bonita, não adianta ser uma mulher bonita, não adianta ser um homem bonito, não adianta pregar bonito, não adianta ter uma igreja bonita, não adianta ser um membro de uma placa de uma igreja que fica lotada todos os domingos, como hoje nesse momento tem muitas igrejas lotadas. Não adianta, temos que ser santos, santos, santos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Temos que ser santos, nos separar do mundo. Aleluias. Somente assim nós vamos entrar no céu, porque o céu é lugar de santidade. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Temos que ser santos no meio de uma geração perversa e adúltera, tipo essa que nós estamos vivendo. Temos que ser santos. Há 3 coisas que, de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem e mulher na cristandade. Essas 3 coisas são justificação, regeneração e a santificação. Todas se encontram em todo verdadeiro Filho de Deus. Ele, igualmente, nasceu de novo, está justificado e está santificado. Aquele a quem falta qualquer dessas 3 partes, qualquer desses 3 itens, ou seja, a justificação, a regeneração e a santificação, não é um verdadeiro cristão aos olhos de Deus. E, assim, quem for achado nessa condição não será encontrado no céu. Esse é um assunto peculiarmente apropriado nestes nossos dias. Nesse dia que nós temos vivendo hoje. A santificação é um assunto que tem que ser falado, debatido, mais e mais, mais e mais, cada dia mais. Dentro das mais diversas placas pelo Brasil, não se fala mais em santificação. Estamos vivendo o tempo do vale tudo gospel, menos de santificação. Vale até casar 2 vezes, vale até casar 3 vezes, vale até amigar dentro das igrejas. Não é mesmo? Essa espécie de lobos vestidos de ovelhas. Tem até convenção que já autorizou o 2º casamento. Você sabia disso? Eu tenho uma convenção guardada aqui. Eu levei para minha irmã do Rio, que é da Assembleia de Deus do Rio. Levei uma convenção para ela aqui, da Assembleia de Deus, que pode casar 2 vezes. Pasmem os senhores. A Assembleia de Deus, na convenção deles, autorizou o casamento 2 vezes.
batendo de frente com a Escritura. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Veja o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 2. Vamos ler. Vocês que fizeram essa convenção, que pode casar 2 vezes. Vamos ver o que a minha Bíblia diz. Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 2. No mais, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrevo-vos as mesmas coisas e não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos com a mutilação. Sabe o que isso quer dizer? Guardai-vos dos cães, guardai-vos desse pessoal que fez essa convenção, enganando os membros, enganando a membresia. Agora, tem mais uma coisa muito importante para vocês que fizeram essa convenção. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Escute o que Paulo está dizendo na carta ao Gálatas. Vocês que fizeram essa convenção satânica, mundana, como já vou-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que seja amaldiçoado. Essa é a palavra de Paulo para todos esses que estão enganando o povo. Não existe brecha. O céu é lugar de santidade e vocês vão dar conta do que vocês estão fazendo. Vocês que estão induzindo a igreja ao erro, vocês precisam experimentar a justificação, a regeneração e a santificação. Senão, não existe lugar no céu para vocês. E eu quero que fique bem claro, não tenho compromisso com placa de ninguém. O meu compromisso é falar a verdade debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou coberto com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E ponto. Ponto. E mais uma vez, ponto. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já estamos terminando essa breve contextualização. A maior provação do apóstolo Paulo era a tristeza que sentia, experimentava por causa dos que distorciam o evangelho de Cristo. E é isso que muitos líderes estão fazendo hoje, distorcendo o evangelho de Cristo. Seu amor a Cristo e a igreja e a verdade redentora era tão forte que o levou a opor-se energicamente àqueles que pervertiam a doutrina pura. E é isso que eu estou fazendo com vocês. Estou me opondo a vocês que estão pervertindo a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, e a descrevê-lo como cães, maus obreiros, maus pastores, maus presbíteros, maus diáconos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Meu querido, para você agora, que anda pulando de igreja em igreja, pulando de placa em placa, não adianta viver se transferindo de uma placa para outra. Existem pessoas que passam a vida inteira transferindo de placa. Essa não está boa, essa não serve, eu vou pular para outra. É o chamado crente canguru. Sabe qual é o crente canguru? Aquele que fica pulando de placa em placa.
Num mês ele está numa igreja, daqui a 6 meses ele está em outra placa. Meu amigo, você tem que ter Jesus no seu coração e ser santificado. É isso que você precisa, de santificação. Não é pula-pula, quente canguru. Você precisa de uma constância de leitura da Bíblia. Precisa de uma constância de oração. Você precisa de uma constância de consagração. Você precisa de uma constância de jejum. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser santo. Você precisa se separar do mundo. Você precisa ser mais humilde. Você precisa ser mais piedoso. Você precisa amar mais o seu próximo. Você precisa ser um verdadeiro cidadão do céu. Você precisa ser santo, santo, santo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa ser santo, meu querido. Você precisa ser santo. Você precisa ser santo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Depois dessa breve contextualização, vamos para o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8. Vamos para o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 8, nos diz assim: além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nenhum homem oprima ou engane seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Neste capítulo, o apóstolo Paulo apresenta exortações sérias para crescer em santidade, com uma advertência contra a impureza, reforçada com diversos argumentos. Ultimamente, têm aparecido doutrinas muito estranhas acerca da santificação. Naquele tempo, em Tessalônica, não era diferente. Então, naquele tempo lá em Tessalônica, que Paulo escreveu essa carta e que deu para Timóteo levar, não era diferente. Já havia doutrinas contrárias à santificação. Como missionário experiente, o apóstolo Paulo sabia disso. Por essa razão, ele enviou Timóteo a Tessalônica logo depois de implantar a igreja naquela cidade. O apóstolo Paulo tratou nesta epístola aos Tessalonicenses de uma vasta gama de doutrinas essenciais ao cristianismo. Entre elas está a santificação, que é o nosso assunto de hoje. Então, o apóstolo Paulo, nessa epístola 1 e 2 Tessalonicenses, ele trata de várias alicerces do cristianismo: regeneração, justificação, salvação, fé, e entre elas está o quê? A santificação. Os tessalonicenses tinham sido informados acerca do seu dever. Eles tinham recebido daqueles que os tinham convertido ao cristianismo, ou tinham sido ensinados por eles de que maneira convém andar. Então Paulo teve toda a preocupação de ensinar, de fazer com que eles andassem uma vida santificada. Cada cristão deve ter como alvo e ambição agradar a Deus e não ser aceito por ele.
Não deveríamos desejar agradar as pessoas, nem agradar a carne, mas caminhar de tal forma que agrademos a Deus. Querido, nós não devemos ficar agradando nem A nem B. Nessa 11ª ministração, assim como nas outras, eu não estou querendo alisar o teu ego. Eu estou aqui pregando a verdade. Quer você goste, quer você não goste. O objetivo é falar aquilo que a Bíblia fala e te expor que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É oportuno enfatizar que a vontade de Deus é que sejamos santos, porque aquele que nos chamou é santo. Deus é santo. E por que fomos eleitos para a santificação? Em santificação do Espírito. Então você foi eleito para ser santo, meu amado. Você não foi eleito para andar na bagunça de adultério, fornicação, imundícia. Não. Você foi eleito para ser santo. Deus não requer somente a santidade de coração, como alguns dizem. Deus quer somente o coração. Cuidado. Cuidado com essas pessoas que dizem que Deus quer somente o coração. Deus não requer somente a santidade de coração, mas também a pureza em nosso corpo. E que devemos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Você vai ver isso aí lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O que pode ser mais desonroso para uma alma racional do que ser escravizada pelas paixões carnais e apetites desumanos? Você já viu aquelas pessoas escravizadas pelo pecado? Ela quer sair, mas ela não consegue sair. Você sabe por que a pessoa quer sair, mas não consegue sair? Ela não tem forças. Sabe quem é que dá essa força? Aleluia! Quem dá essa força é Jesus Cristo, através do sangue dele, através da morte no Calvário, na expiação do sangue, ele nos outorgou vencer todo tipo de pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. O pecado da impureza, especialmente o adultério, é um grande exemplo de injustiça da qual Deus será o vingador. Veja o que nos diz Provérbios. Pegue a sua Bíblia aí e abre lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 32. E nos diz assim: mas o que comete adultério, presta atenção, Provérbios 6, capítulo 32. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Você escutou? Você entendeu? E isso aqui é vice-versa. Não somente para homens, mas também para mulheres. Eu vou ler novamente. Provérbios capítulo 6, versículo 32. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Eu gostaria que você escutasse essa ministração e repassasse ela para vários amigos seus, para que ele possa escutar que aquele que adultera com a mulher destrói a sua própria alma. Veja o que Jesus nos diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Vamos para Mateus, capítulo 5, 28. Tá recheado de palavras para te santificar, para te purificar. Preste atenção, Mateus capítulo 5, versículo 28. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você ouviu? Você entendeu? Eu tenho que repetir. Eu preciso repetir. Mateus capítulo 5, versículo 28. Palavras de Jesus. Preste atenção. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher
e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você ouviu? Querido, no Velho Testamento, na lei, você precisava cometer o adultério, a relação sexual, para ser penalizado. Na graça, que nós estamos vivendo debaixo da graça, na nova aliança, não precisa mais você cometer o ato, não. Basta você olhar, tanto homem como mulher. Olhou para a mulher que olhar para o homem desejando, cometeu também adultério. O homem que olha por uma mulher desejando, já cometeu adultério. E vão pagar. Vão pagar como adúlteros, porque os adúlteros não entram no reino dos céus. Tem mais, tem mais. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 4, 5 e 7, e diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você escutou? Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. É oportuno, neste momento, definirmos 3 palavras. É muito oportuno. Definimos 3 palavras. Quais são essas palavras? Adultério, fornicação e prostituição. Então vamos lá. O que quer dizer adultério? Se aplica tanto ao homem quanto à mulher que tem relação sexual com outra pessoa que não seja o cônjuge legal. Você escutou? Eu vou repetir. Adultério quer dizer, se aplica tanto ao homem quanto à mulher que tem relação sexual com outra pessoa que não seja o cônjuge legal. E os adúlteros não têm lugar no reino de Deus. Fique bem claro para você. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça. Fornicação. O que quer dizer fornicação? Termo usado para relações sexuais ilícitas em geral. Lascívia de pessoa solteira de ambos os sexos. Você vai ver isso aonde? Leia na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 32. Mateus capítulo 19, versículo 9. Atos capítulo 15, versículo 20 e 29. Atos capítulo 21, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Tem muitos conselhos que você também pode adquirir lendo o livro de Eclesiastes e de Provérbios sobre fornicação e sobre adultério. Agora vamos para a prostituição. Levar a fazer ou passar a fazer sexo por dinheiro. Participação em ato sexual ou libidinoso em troca de dinheiro. Modo de vida em que a realização desses atos constitui a principal fonte de renda. Meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, a santificação, uma vez mais, é a única evidência indiscutível da presença habitadora do Espírito Santo, algo essencial para a salvação. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 11, capítulo 8, versículo 9, que nos diz assim. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, meu querido, presta atenção. Se você tem o Espírito de Cristo,
Você vai ser ajudado na hora da tentação, na hora que vierem te atentar para adultério, para fornicação. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas se você não tem o Espírito, como é que você vai fazer? Você vai cair, e você viu lá, né? Que aquele que adultera, o que ele faz? Ele destrói a sua própria alma. Tanto homem como mulher. Que fique bem claro. Que fique bem claro. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que nos diz assim: que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Você escutou? Deus os julgará. O pecado da impureza é contrário à natureza e o desígnio de nosso chamado cristão. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus chamou você para a santificação, não é para viver igual porco, num chiqueiro cheio de lama, cheio de detritos. Não. Deus te chamou para você ser limpo, você ser santificado. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A lei de Deus proíbe toda impureza e o evangelho exige uma pureza perfeita. Ele nos chama da impureza para a santidade. Um grande problema para a igreja primitiva era manter a pureza sexual. Então lá naquele tempo também tinha esse problema de quê? De manter a pureza sexual. Primeiro você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, e 1 Coríntios, capítulo 5, 9 a 11. As religiões pagãs, muitas vezes, justificavam a prostituição como parte dos seus ritos. E a cultura romana antiga era repleta de atos sexuais ilícitos. O apóstolo Paulo exortou contundentemente os tessalonicenses a não participarem de nenhuma atividade sexual fora do casamento. Presta atenção. Paulo, naquela oportunidade lá, mandou essa carta por Timóteo, explicando, ensinando os tessalonicenses que não era para eles fazerem atos sexuais antes de casamento. Paulo lembrou a eles que isso era ilícito. Deus não quer que o seu povo, aquela pessoa que é verdadeiramente santa, pura, pratique esses atos antes do casamento. Ele os fez lembrarem de que o corpo humano é o templo de Deus e deve ser mantido santo. Então Paulo lembrou a eles: olha, meus queridos, o corpo humano é o templo do Espírito. Onde é que você vai ver isso? Leia na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. Se lembra que eu falei lá no comecinho que você era o templo do Espírito Santo? Se lembra? Sabe onde é que você vai ver isso? Pegue a sua Bíblia depois, leia na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. Então, há uma necessidade de nós o quê? Nos mantermos. Todo sexo fora do casamento é passível de punição de Deus. Ponto. Ponto e outra vez ponto. Todos que praticam sexo fora do casamento estão debaixo da ira de Deus. E Deus irá julgá-los. O envolvimento sexual fora do casamento desonra a Deus. Há sempre um preço a ser pago, pois Deus muitas vezes permite que os cristãos colham aquilo que semeia. Então, nós vemos hoje uma quantidade tremenda de lares destruídos.
Muitos deles, a causa é o adultério, é a fornicação antes do casamento. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte sobre o pecado sexual e devemos dar ouvido a essas advertências. Andar em santidade inclui ter um relacionamento correto com Deus Pai, que nos chamou, Deus Filho, que morreu por nós, e Deus Espírito Santo, que habita em nós. Vamos ao texto base. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Vamos ler ainda 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu gostaria que você gravasse na sua mente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Preste muita atenção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você escutou? Eu faço questão de repetir. Essa eu faço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Preste muita atenção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Isso é para aquelas pessoas que acham que pode fazer qualquer coisa com o corpo. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Você vê isso aí em muitas rodinhas de conversa feminina e masculina. Eu faço o que quiser do meu corpo. Você faz, mas você vai ser julgado. Não tem como correr. Deus vai te julgar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos ter uma vida santa. 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 Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos ter uma vida santa. Você precisa ter uma vida santa. Aleluia. O seu corpo, querido, não é para você fazer aquilo que você acha que deve. Vai ser julgado, sim. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. A santificação é o único sinal seguro da eleição divina. Não nos é concedido neste mundo estudar as páginas do livro da vida, a fim de verificar se os nossos nomes estão ali. Mas, se há algo claro e indubitavelmente ensinado acerca da eleição, é o seguinte: as mulheres e os homens eleitos podem ser conhecidos e distinguidos por suas vidas santas. Exatamente. Você distingue os mulheres e os homens de Deus pelo fruto que eles produzem. Uma vida santificada, uma vida separada. O que Jesus falou para os apóstolos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, querido, nós temos que ter uma vida revestida de poder, através da santificação. O Espírito Santo vai te revestir, vai te santificar. Você precisa ler a palavra de Deus, jejuar, orar, consagrar, ser separado do mundo, ser uma pessoa santa. Santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu preciso falar uma coisa para você, escute com muita atenção.
No céu não entra pecado. Você que fica fazendo qualquer coisa com teu corpo, grava bem isso que eu vou falar para você. No céu não entra pecado. Não tem esse negócio de pecadinho nem pecadão. Se há um ponto em torno do qual os mais dedicados santos de Deus concordam, é esse. Eles percebem mais, conhecem mais, sentem mais, fazem mais, arrependem-se mais e creem mais à medida que prosseguem na vida espiritual e na proporção em que se aproximam de Deus em sua caminhada cristã. Sabe o que quer dizer isso aqui que eu acabei de falar para você, querido? Simplesmente a intimidade que você vai ter com Deus. É ser íntimo de Deus, é viver experiências com Deus. Uma mente limpa, um corpo limpo, santificado e purificado no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. A santificação é absolutamente necessária para nos treinar e nos preparar para o céu. O céu é essencialmente um lugar santo. Seus habitantes são todos santos. Suas atividades são todas santas. No céu não entra pecado. Despertemos para perceber o estado de perigo em que muitos crentes professos se encontram. Muitas placas neste exato momento estão correndo grandes perigos. Muitas pessoas que estão lá dentro. Por quê? Não praticam a santificação. Professam ser cristãos, mas não são santos. Vou repetir de novo. Despertemos para perceber o estado de perigo em que muitos crentes professos se encontram sem a santificação. É um perigo que você está correndo. Ninguém verá o Senhor. Não há santificação. Não há salvação sem a santificação. Corrigindo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Portanto, querido, quanta religiosidade existe que para nada serve. Andam com a Bíblia. Dão a paz do Senhor. Até leem a Bíblia. Estão na igreja 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Mas não sabem o que é dizer a palavra santificação e não são santos. Aí é que vem. É a tristeza dessas pessoas que estão correndo um grande perigo. Quão imensa é a proporção de frequentadores de igrejas que se encontram no caminho largo que conduz à perdição. Esse pensamento é terrível, esmagador e avassalador. Eu preciso repetir isso aqui para você. Quão imensa é a proporção de frequentadores de igrejas que se encontram no caminho largo que conduz à perdição. Nós lemos lá em Mateus, você se lembra? Que o caminho largo é que conduz à perdição. Esse pensamento é terrível, esmagador e avassalador. Certifiquemo-nos acerca de nossa própria condição, jamais descansando enquanto não sentirmos e soubermos que estamos realmente santificados. Então nós devemos nos certificar, querido, acerca de nossa própria condição. E eu pergunto para você agora, você que tem escutado essa palavra nesta noite, como está você em termos de santificação? Como está você, querido, em termos de santificação? Eu quero perguntar para você, você que está há muito tempo na igreja, nas placas, você também que não está em placa nenhuma, como está o seu estado de santificação perante Deus?
Certifiquemo-nos acerca de nossa própria condição. Como é que está a sua condição? Não existe outro modo, meu amigo. A palavra de Deus diz que nós estamos vivendo num mundo pecaminoso. Um mundo jaz no maligno. Você viu? O teu corpo não é teu, querido. Não é para você sair fazer o que você quer fazer, não! Você vai dar conta. Você vai ser julgado. Certifiquemo-nos acerca de nossa própria condição, jamais descansando enquanto não sentirmos e soubermos que estamos realmente santificados. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E nos diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique completamente. Oh, aleluia! E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso repetir 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Aleluia! E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento vamos orar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti por de uma forma nítida, clara, sublime e transparente tens falado aos nossos corações nesta noite. A Tua palavra alimentou a nossa alma. E lhe pedimos que cada dia nos santifique mais e nos torne verdadeiros cristãos, verdadeiros cidadãos dos céus. Sê com o teu povo neste momento, assim como todos os dias de nossa existência na face da terra. Que possamos ler mais a tua santa e gloriosa e bendita palavra. E que a santificação seja a meta de todos os ouvintes nesta noite. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede do WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta noite de domingo, que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você, querido amigo ouvinte, que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a explanação da última parte da série Salvação, que terá por título a próxima parte. A última parte terá por título, como não poderia deixar de ser, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Deus abençoe a todos. Amém.